Acho que não são. Boa noite a todos presentes. Eu sou Adriana Manucci, eu sou mineira de Poços de Caldas, eu sou membro efetivo da FESMIL, e hoje nós estamos aqui para falar sobre turismo literário e, juntamente, né, aí falar sobre Bárbara Heliodora, mais especificamente em São João del Rei. O sul de Minas literário está imerso no turismo literário e na sua internacionalização. No nosso caso, da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, nós temos nos dirigido às dezenas de cidades da Serra da Mantiqueira, Bacia do Rio Grande, o chamado sul de Minas Gerais e suas franjas, território correspondente a um périplo que contempla todas as 40 patronas das nossas cadeiras e a patrona da nossa casa, Bárbara Heliodora, hoje motivo da nossa conversa. E nós estamos aqui com um guia de turismo. Nós estamos com Giovanni Antônio de Souza Frigo, que é um são-joanense apaixonado pela terra que pisa, cheira, escreve, passeia, ama o lugar onde trabalha. Passou pelos cursos de administração e filosofia, que abriu seus olhos para a história. Trabalha com turismo desde os idos da década de 90 como condutor de turismo. E entrou para a Prefeitura Municipal de São João del Rei em 2000, indo trabalhar na Secretaria de Cultura e Turismo. Em 2007, teve a oportunidade de fazer o curso de guia em Congonhas, formando-se em 2008. Considera-se historiador amador. É também poeta, cantador, guia de turismo, contador de causos. Então, nós vamos conversar sobre as viagens turístico-literárias com destino a São João del Rei e motivadas por Bárbara Heliodora. Uma peculiaridade que temos observado no turista literário, Giovanni, é o desejo de uma viagem muito densa e repleta de informações, além, é claro, do encontro com o texto literário, tanto no discurso do guia, como em livros, revistas, jornais, encontrados nas bibliotecas, nas livrarias, além de souvenirs e iguarias, que também traduzam uma certa atmosfera literária. Então, Giovanni nos traz segredos aí da região, otimiza o tempo em atrações específicas e realça as experiências autênticas. Guia Giovanni Frigo, por gentileza, você pode nos contar aí quais são os seus argumentos num convite para um turista literário viajar e conhecer São João del Rei de Bárbara Heliodora? Sinta-se à vontade para versejar, né? Como já dissemos, aí você é um poeta. Bom, boa noite, obrigado por terem me convidado para participar. Veja bem, o turismo, desde a época que eu comecei a trabalhar, o turismo ele vai se alterando ao longo dos anos, né? Eu acredito que vai tendo uma adaptação desse turista que vai procurando. O turismo de experiência, ele começou lá no sul, ele já se expandiu praticamente pelo Brasil afora. E o turismo de experiência tem muito a ver com essa questão de você chegar dentro de uma cidade e não ser simplesmente passar, andar, entrada no museu, entrada numa igreja só. O que a gente percebe é que as pessoas, principalmente após a pandemia, né, as pessoas estão procurando interiorizar essa passada pelas cidades. São João del Rei tem uma puxada muito forte pelo lado cultural. Você veja, nós somos uma cidade que nós temos 2 orquestras bicentenárias, né? Orquestras que surgiram no final do século XVIII, considerada uma das orquestras mais antigas do mundo em atividade. Mais de 10 bandas
né? A gente tem um congado que é do distrito de Rio das Mortes Pequeno, Santo Antônio das Mortes Pequeno, que é a terra de Inhaxica, né? Que é considerado um dos congados mais antigos de Minas. Fora as bandas, né? Fora as... são mais de 9 bandas que tem, tanto dentro da cidade quanto no distrito, né? Fora as irmandades e ordens terceiras que vão dar todo esse perfil, né, histórico e cultural para São João del Rei. E é nesse interim que, né, a Bárbara, o Alvarenga vem para cá, o Alvarenga não era daqui, né, que era foi o marido dela, ela morava ali no centro, ali próximo à igreja de São Francisco, né, o pai dela era um advogado, então a gente já percebe que a família era uma família, vamos dizer assim, da elite, tanto que a igreja de São Francisco, quando você vem a São João del Rei, que ela foi construída pela Ordem Terceira, ela está do lado de uma região que a gente chama, que antigamente era chamada de chácara, porque na onde era a vila mesmo, o burburinho da vila, são outras igrejas. A Ordem Terceira, ela escolheu ficar para o lado de cá. E o pai de Bárbara Eudora, né, constrói sua casa bem próximo da igreja de São Francisco, né? Então, era uma cidade, se a gente for olhar o período em que Bárbara Eudora nasceu, era uma cidade, uma vila, né, que tinha um poder econômico muito forte, né, uma economia bem sustentada, né, uma cultura também, porque a gente percebe que já por volta de 1740 você já tem luterias para fabricar instrumentos musicais, né, a parte musical era muito forte, a parte, vamos dizer assim, educacional, a gente não percebe isso, não, mas se você for olhar aqui o século XVIII, somente quem tinha dinheiro contratava alguém para ensinar, né? A gente sabe que a Bárbara Eudora, ela era mais velha, né? Ela, por ser mulher, ela não teria direito ao estudo, né? A gente Sim. percebe isso que somente até a partir de 1922 que a mulher começa a ter seu espaço, e mesmo a partir de 1922 a gente percebe que a história ela não carrega as suas outras mulheres, né, que passaram e eleva. A gente sabe que a valorização, né, dessas mulheres que foram fortes dentro do século XVII, XVIII e XIX ela foi muito complicado. Mas quando o turista chega em São João del Rei, são poucos os turistas literários que eu já atendi. Eu pego mais, por exemplo, tem muita escola, a escola vem literalmente fazer um turismo pedagógico. Então, quando eu tenho com a escola a oportunidade de falar um pouco mais, seja de Bárbara Eudora, ou seja de outros nomes que São João del Rei tem, né, porque nós temos vários, né? Podemos citar, por exemplo, Batista Caetano de Almeida, que ele não era são joanense, mas ele vem para São João del Rei, para a vila de São João del Rei, né? E ele cria nada mais, nada menos que a biblioteca, que é considerada a mais antiga de Minas. Ela, agora, em agosto de 2027, ela vai completar 200 anos, né, de existência. E é muito interessante porque você pode fazer um link para visitar a biblioteca, né? Ela está próxima à casa de Bárbara Eudora, então é um espaço extremamente propício para isso. E o mais interessante é fazer, eu tenho muito costume de fazer isso. Você já se posicionou, quando você visita uma cidade do século XVIII, como se você estivesse nessa cidade? Por exemplo, as mulheres, elas andavam, quem tinha uma posição social melhor, andava de liteira, andava de charrete, né? Os homens, na maioria, andavam a pé. Então, as mínimas coisas que nós temos hoje, naquele tempo a gente não tinha. Você O não tinha um Giovanni, livro. Oi, pode falar. e esses turistas, né, como você disse, uma minoria aí é um turista literário, não é? É, Mas esses turistas, eles têm a consciência
da Bárbara Heliodora enquanto poetisa? Por incrível que pareça, eles não têm consciência nem da própria história. É o que eu costumo dizer. Hoje em dia, você tem uma oportunidade de mostrar uma história que eles nunca tiveram acesso. São João del Rei é mais fácil, você sabe por quê? Que a gente tinha semana de Bárbara Heliodora. A prefeitura agora ela resgatou essa semana literária, né, essa semana em homenagem à Bárbara Heliodora. Então, antigamente, as escolas todas vivenciavam a semana. Tinha, por exemplo, tinha teatro, tinha declamação de poesia. Uhum. Então, a partir do momento que o turista entra em São João del Rei, que você começa a abrir esse leque, aí você fala para você, olha, você já ouviu falar de... Quando você passa pelo Largo de São Francisco, você conhece Bárbara Heliodora? Muitas pessoas confundem a Bárbara Heliodora crítica de literária. Tá. Nós temos a Maria Eunice, deve conhecer, porque ela já balançou a cabeça, então ela deve conhecer. Então as pessoas confundem essa Bárbara, né? E às vezes é difícil de você entrar com o assunto. Daí você tem que fazer uma retrospectiva. Você vai lá buscá-la na história. Quem é que foi Bárbara Heliodora? Qual é a importância dela dentro da história? Dela como mulher, como mãe, como mulher do Alvarenga Peixoto, e Isso, até propriamente como poetisa, né? exatamente. Eu acredito que esse não conhecimento está muito ligado com a questão que o Brasil, ele, durante muitos anos, se permitiu esconder, apagar a história, né? Então, a Bárbara Heliodora, isso como vários outros, né? Você apaga, quando você estuda na escola, você não aborda. Se aborda, é um negocinho desse tamanhozinho. A- Quando vem as escolas, aí sim, a escola já conheceu um pouquinho, porque já ouviu falar do arcadismo, né? E a Bárbara e o Alvarenga estão no período do arcadismo. Então, é mais fácil. Mas o turista comum, mesmo aquele que tem vamos dizer assim, um potencial cultural forte, ele às vezes não conhece, e nem lembra. E Sim. eu, e eu como sou apaixonado pela vida dela, eu fico, nossa, gente, eu fico assim, não é possível que você não conhece Bárbara Heliodora, pelo amor de Deus. Aí, o que eu faço? Eu busco um pouco da história do Varenga, que ele era apaixonado por ela, né? E Sim. puxo aquela poesia, né? Bárbara Bela. Aí, quando você começa a falar sobre a poesia, olha, eu já ouvi essa poesia em algum lugar, né? Mas E eu, eles não a enxergam como poeta, talvez então não, aí como, né, a, a homenageada pelo Alvarenga, né? é, Mas não a veem como então aí a não, poetisa, não, não, como uma não, mulher letrada. não. É porque essa imagem da mulher que é passada do século XVIII é aquela que ela vai ser a que vai casar, que vai ter filhos, que ela não vai poder trabalhar, que ela não vai poder fazer nada, que ela não sabe nada, ela não é inteligente, né? E muito pelo contrário. A Bárbara Adorno, ela tocava cravo, ela pintava, e ela sabia ler e escrever. Quando eu falo isso, eu falo assim, mas ler e escrever é uma coisa muito simples. Não é, gente. Existe um estudo, não é muito assim embasado, né, mas dizem que praticamente assim, em torno de 5 a 8% da população das vilas sabiam ler e escrever. O livro era proibido de entrar, né, dentro do Brasil. O governo proíbe a chegada dos livros. Então, você imagina uma pessoa como Bárbara, que ela tem um dos textos que eu conheço dela, que é o Conselho Meus Filhos, que eu não tenho ele aqui na minha cabeça, mas o que ela escreve como conselho aos meus filhos, eu acho fantástico. É uma coisa que a mulher hoje, como mãe, viveria hoje, né? Os conselhos que ela daria para os seus filhos, né? Cuidado, atenção, olhe, escute, né? Então, eu acredito que o turismo, né? Eu acho que quem trabalha com turismo tem essa obrigação
Por exemplo, eu moro em São João del Rei. Então, eu tenho por obrigação citar a Bárbara, citar o Basílio Magalhães, o Gastão da Cunha, tem um outro que ele era jornalista, que ele escreveu As Lendas de São João del Rei. Então, eu tenho por obrigação mostrar isso. Afinal de contas, você está pisando nessa terra, então você tem que conhecer quem era essa pessoa. E com os olhos mais críticos, né? Não trazer uma Bárbara quietinha lá dentro da casa, que muito pelo contrário, não. Ela, por exemplo, a gente sabe que ela, por várias vezes, ela enfrentou a corte por causa de problemas do marido dela, né? De problemas judiciais. Aí as pessoas dizem, mas como é que ela fazia isso? O pai dela era advogado, o marido era advogado. Então ela conhece coisas do direito. Ela não é formada, mas era uma rábula, né? Ela podia fazer esse trâmite, né? Sim, sim. Giovanni, e como que você, então, assim, costuma estruturar essa sua apresentação, né, de São João del Rei de Bárbara Eliodora? Você já falou um pouquinho, mas É, nós aqui da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, né, é, temos essa curiosidade, estamos falando aí do turismo literário, então nós imaginamos que o roteiro aí ele seja focado na Bárbara, né, na Bárbara Eliodora, e que deveria, por exemplo, destacar o casarão, né, no sim. coração do É, centro histórico, onde você já falou aí, as visitas às igrejas da época aí do século XVIII, a matriz, né, onde há menção a ela na pia batismal, sim. e, enfim, todo esse contexto aí da Inconfidência. Então, Então, seria um zigue-zague, né, sobre o céu dos Inconfidentes e colocando em destaque a nossa poeta Bárbara uhum. Eliodora. Então, o que acontece? Quando as agências procuram, né? Ela tem sempre um norte. Ó, o meu grupo é assim, assim, assado. Ó, o meu grupo é assim. Né? Por exemplo, quando você pega turista estrangeiro, é mais complicado, porque você não adianta contar história para ele. Ele está interessado em ver Sim, arquitetura, etc. Agora, quando você pega o turista, principalmente o turista mineiro, Minas Gerais, o mineiro está viajando muito por Minas Gerais. E ele está conhecendo essa história. Então, normalmente eu tenho um início de trabalho que é ou na igreja de São Francisco ou próximo da estação ferroviária. Porque na estação ferroviária e próximo é o espaço onde é que os ônibus param, as vans, eles só podem parar para ali. Então o roteiro ele começa saindo da estação ferroviária e antes da gente começar eu vou inserir no quê? Eu tenho que inserir a história de São João del Rei. Como é que ela foi formada? Por que ela foi formada? Né? Eu costumo usar um pouco de didática. Antigamente o pessoal falava assim, você fala tanto de ouro, mas não mostra ouro. Hoje eu ando com um quartzo que tem umas pepitas pequenininhas, mas tem. Então você começa por ali, você vai entrar pela Rua do Carmo, você vai lá na Igreja do Carmo, que provavelmente por ser uma igreja, né, que está inserida ali dentro do centro comercial, né, possivelmente a Bárbara deve ter circulado por ali, né, porque é o comércio, né, você passa perto da matriz, aonde ela foi batizada, né, aí, infelizmente, a gente está com a matriz fechada, né, ela está em restauração, ela vai ser entregue agora no final do ano, mas quando você entra dentro da matriz, que você mostra todo o contexto histórico, você já aproveita e cita. Mas eu volto a afirmar para vocês, a maior dificuldade é eles entenderem quem é essa Bárbara que muitos não conhecem. O pessoal conhece, por exemplo, Tiradentes. sim. Todo mundo sabe quem é Tiradentes, né? Todo mundo sabe quem foi, por exemplo, o Padre Toledo, não, mas dos Inconfidentes todos, o Tiradentes é o que é o mais conhecido. Então, existe uma certa dificuldade de você. A Ana está dizendo aqui que ela pertencia à Ordem do Carmo, né? E é verdade, né?
Então, assim, você tem todo um processo de tentar mostrar para esse turista quem é as pessoas, esses autores que moravam dentro dessa vila. E a gente vai passando ali pelo Rosário, passa pela Ponte do Rosário, até chegar aonde a Bárbara nasceu, que é lá no Casarão, né? Que infelizmente ainda está fechado, ele não é aberto ainda para visitação, mas seria muito interessante, quando houver, né, o término. E eu vou contar um negócio que eu acabei de me lembrar aqui, que tinha até esquecido. Em 2007, eu estava lá na Secretaria de Cultura, toco o telefone, a pessoa que atendeu na recepção, Bárbara, não sei quem que é, não, tem um jardim de infância. Falei, pera lá, me passa o telefone. Quando eu comecei a conversar, era uma tetraneta de Bárbara, que ela mora na região, eu não sei se é Contagem ou Betim, é na região metropolitana de Belo Horizonte. A mãe dela, que é uma trineta, ela queria muito conhecer a casa onde ela nasceu, né? Então vieram duas tetranetas, o marido de uma delas e a trineta. Ela era baixinha e ela tinha, eu consegui através da secretaria uma recepção. Nós fizemos um sarau na Biblioteca Municipal, fizemos uma recepção na Câmara Municipal, né? Fizemos um sarau na prefeitura, com um café, com música, etc, etc. Só que assim, você joga, você fala. Naquela época, de 2007, a prefeitura estava começando a mudar e mudar o jeito de tratar a cidade. Se fosse hoje, por exemplo, com esse prefeito, nossa, seria uma beleza. Mas nós levamos ela lá, você precisa ver a hora que ela entra dentro da casa. Ela sobe, que tem uma escadinha, ela sobe. Quando ela chegou lá, ela põe a mão na parede e fala assim: a minha triavó passou a mão nessa parede. Então é muito interessante isso, né? Você vivenciar essa história. E eu tive essa oportunidade de estar com ela guiando, né? Então a maior dificuldade é você passar para esse turista quem é que era a Barbalhadora, porque as pessoas não conhecem, infelizmente não conhecem. E o Né? turismo literário, ele vai conversar, né? Aí tem a literatura, mas Sim, ele conversa também com a gastronomia, né? Ele é. conversa com o artesanato, ele conversa com outras fases aí do turismo. E aí o que casa bastante aí em São João del Rei com essa parte do turismo literário, Giovanni? Eu acho que seria basicamente você fazer levar, mostrar a biblioteca municipal, que é uma coisa mais forte que nós temos. Encontrar, por exemplo, isso, volto a falar, eu consigo fazer isso com a escola, porque por exemplo, bate e volta, você não pode fechar uma visita lá na biblioteca, porque eles têm pressa. O Certo. bate-volta é muito. Ele é bom para um lado, mas ele é ruim para o outro, porque ele vem, ele chega 10 horas. Olha só, ele chega 10 horas da manhã. Meio-dia ele para almoçar. Então ele tem que. Você tem pouco menos de 1 hora e meia para mostrar São Derrei para depois partir para Tiradentes. Porque ainda existe um apelo muito forte para a cidade de Tiradentes. Né? Mas inserir essa questão dessa coisa literal para o turista a biblioteca municipal, né? A casa de Barbilhadora, que é uma referência. Aí você vai pontuando outros tipos de locais. A Igreja do Carmo, onde ela fazia parte da Ordem do Carmo, né? O Museu de Arte Sacra, o próprio Museu Regional, porque você vai posicionar dentro do museu elementos que eram do período que ela viveu, né? O tipo de cama, né? Isso você vai tendo que, vamos dizer assim, fazendo essa ligação com, com essa personagem. Eu tenho uma impressão assim, que o turismo literário ele vai crescer. Ele ainda está, aqui na nossa região, ele está caminhando devagarzinho, entendeu?
ainda é uma descoberta. Nem toda agência trabalha isso. Sim, Eles sim. ainda têm muito aquela coisa do turismo tradicional, né? Algumas agências chegam, São Francisco, Matriz e tchau. E mesmo assim fica dentro da igreja 5, 10 minutos, né? Tem toda essa questão, né? Não Sim, é sei se uma visita meio beija-flor. beija-flor. E até a questão, por exemplo, o artesanato, você tem muito artesanato dos bordados, né? Desses bordados mais antigos da nossa região, que você pode fazer uma ligação justamente. Provavelmente ela deve ter aprendido a fazer bordado, crochê, claro, bordado com certeza, né? Porque as mulheres eram, mesmo, Bárbara, as mulheres eram levadas a trabalhar com isso, né? Fazer isso, né? Aliás, nós somos uma região que foi colonizada pelos portugueses, então a tradição do bordado é muito forte, né? Aqui próximo de São João del Rei, em Coronel Xavier Chaves, tem o bordado de Marafunda e Abrolhos, que é o único na região, e é fantástico, isso também veio de Portugal, né? Então você tem esse tipo de bordado. Com relação à gastronomia, nós temos os doces, né? Português adorava doce. Minas Gerais é um estado que tinha uma quantidade de frutas e as mucamas para manterem, né, vamos dizer assim, preservar essas frutas, fazem compotas com açúcar. A casa de Bárbara, né, ela era até o córrego que passa lá atrás. E eles tinham um moinho. Então, esse tinha um moinho para moer o milho, então vai ter o angu, né? Então, aí a gente já percebe, tem essa julgar, esse tipo de. Como é que seria esse almoço, né? Como é que Isso. seria esse café da manhã? A gente meio que viaja um pouco, né? A gente tem noção do como é que era o almoço, que eram gamelas, e ela era uma família que usava talher, porque ela era de Posses, né? Nem todo mundo usava talher, né? Comia de capitão, né? Você pega os 3 dedinhos, ó, põe na boca, né? Então, eu acho que é meio por aí, entendeu? E nós temos uma coisa, Adriana, que é muito séria, que um bom tempo, se falou muito assim, a Bárbara foi para São Gonçalo, Sapucaí, ela ficou doida. Ela morreu doida, porque ela ficava gritando a marido dela. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eu já escutei isso, tá? Ah, mas eu li em algum lugar, que não sei o quê, porque ela ficou doida, porque ela perdeu tudo. Não, ela não perdeu tudo. Ela perdeu, mas ela consegue. Olha a capacidade que ela tem, junto com o Rodrigo, com o contratador João Rodrigues Macedo, que estava em Vila Rica, né? Ela consegue recuperar os bens. Então, ela não era uma mulher, ela não podia ser louca. E por ela ter entrado na Ordem do Carmo, ela também não poderia ser uma mulher, né, com as mentalidades alteradas, né? Com certeza, com certeza. Aqui nós temos também, né, um comentário da Jaqueline, né, do hotel, fazer um roteiro na cidade pelos lugares onde Bárbara deve ter passado. Citar É, Bárbara em cada parada, para que o turista comece a se interessar mais, a compreender mais, a registrar mais, né, internalizar mais é. ali a história de Bárbara. Porque como o centro histórico ele é muito ligado, ou seja, do São Francisco até o Carmo, eu tenho um Passo Largo da Paixão, que é uma estrutura arquitetônica que repete Lisboa, né? Então ele sai do São Francisco, atravessa o Rosário e vai até o Carmo. Então você tem esse meandro. A maior dificuldade é justamente você vender isso, entendeu? Porque para você vender isso, por exemplo, para uma escola é fácil, Sim, mas você vender para a agência ela não comercializa ainda ainda. o turismo literário, né? Ela Isso. ainda não me comercializa. Eu acho que e eu acho que vai crescer, a tendência é crescer, porque nós estamos, né? O pós-pandemia tem mostrado isso. As pessoas querem entender, por exemplo,
quem foram as pessoas que realmente criaram essa cidade. Porque tem a Bárbara Dal, tem o próprio marido, que ele vem como vidor da comarca assumir e vai se apaixonar, né, por ela, ele vai assumir um amaziamento com ela, depois vai casar. Então, as pessoas falam assim, mas não existia paixão. Claro que existia. Uma delas é a própria história de Bárbara Alvarenga, que quando ele escreve aquele texto é maravilhoso. Né? Ele exalta o amor que ele tem por ela. Né? E ela realmente ela deveria ser uma mulher muito bonita. Assim, pelos moldes da época, né? Dela ser uma mulher que eu acho que ela atravessa um pouco do tempo. Então, ela vai mostrando uma pessoa que não era comum do dia a dia, né? E a gente tem outras, né? Mas essa é uma delas, né? Uma delas, né, Bárbara, para ficar aí mesmo, né, para que nós da FESMIL, inclusive, mantenhamos essa memória viva, né, e cada vez mais presente. E é muito interessante porque a gente tem um pouco do conhecimento dela até o momento da prisão. Depois da prisão do Alvarenga, o Alvarenga vai para lá para a África, né? Então, existe como é que eu posso falar? Existe uma não conexão com esse período em que ela sai de São João del Rei, ela tem que sair daqui, ela vai para a região lá do sul ali, né? São Gonçalo. Então, inclusive lá no pátio, na entrada da biblioteca, tem o busto dela, né, que foi baseado num desenho sobre ela, e existia a possibilidade de trazer um pouco da terra onde ela tinha sido enterrada. Porque vocês sabem que me parece que os ossos foram retirados, né, enviados para o ossuário, né, geral, então se perdeu um pouco disso, né? É aquela coisa, é o apagamento da história, né? Eu acho que o turismo literário, o turismo afro, o turismo de experiência, o turismo de comunidade de base, ele está resgatando a nossa história, que é uma história que ficou apagada, né? Sim. E nós estamos aí, né, enquanto da FESMIL, buscando mesmo, né, essa parte da literatura e principalmente aí também as mulheres, né, porque se a gente for analisar tudo que Bárbara representou politicamente, culturalmente, ela tem que ser mesmo aí apresentada, né, melhor aí na cidade de São João del Rei. Não estou dizendo de você, Eu estou para te falar, Adriana, que eu acho que geral. eu estou para te falar, Adriana, posso até estar cometendo um equívoco, mas eu acho que aqui em São João, por exemplo, eu tenho mais uns 2 ou 3 guias que falam dela. O Sim, resto é a Igreja de São Francisco, a Matriz, é Rosário e só, né? acredito, né? Entendeu? Porque eu já vi isso, né? Se a gente tivesse uma possibilidade, uma ideia até que eu já até comentei com o secretário de Cultura, a possibilidade de quando terminar como é que eu vou te falar, a restauração da casa, né? Ou que eu não sei qual é o propósito, eu não sei o que eles vão fazer, né? Se eles vão manter para uma visitação, ou se vai ter algum memorial. Eu acho que poderia ter um memorial de Bárbara Leodora, entendeu? Com certeza. Tentar levantar esses dados, né? O que provavelmente. Porque a gente sabe que tudo que pertenceu aos Inconfidentes, muita coisa, principalmente livros, né? Isso tudo foi eliminado, né? Portugal fez questão de acabar com tudo isso, né? Esse apagamento que é complicado, né, Adriano? O termo é este mesmo, né, Giovanni? Eliminado, não é? Você Eliminado. colocou. Olha, a Bárbara, nas reuniões que ela participava, ela vai encontrar uma outra mulher da região,
né, que é a Hipólita, que é de Prados, que é outra mulher também que tem uma expressividade, talvez assim, uma ação muito forte, porque a Hipólita, o que ela fazia lá na região de Prados? Ela comprava a alforria das mulheres que estavam trabalhando como escravizadas na mineração. Então, ela usava parte da fortuna que ela tinha, né? Então, eu fico imaginando que provavelmente ela, né, indo lá para Tiradentes, para a Vila de São José del Rei, participando das reuniões lá na casa do Padre Toledo. Então, você tem essa ligação, né, entre a Vila de São João com a Vila de São José. A casa do Padre Toledo é esse elo dos Inconfidentes. Né? Você tem o Alvarenga, a Bárbara Leodora, você tem o Padre Toledo, o Tiradentes, a Hipólita, o José de Rezende Costa, pai e filho, né? O Vitoriano Veloso, que era um mulato, e várias outras pessoas. Eu fico imaginando todo esse processo. E eu falo, quando eu estou em Tiradentes, também eu falo muito disso, dessa questão da participação dos homens e das mulheres. Porque a gente tem que partir do princípio que as mulheres elas estavam por trás, mas elas atuavam. Exato. Você quer ver uma coisa? Não tem nada a ver, mas só para você entender um pouquinho sobre isso, eu tenho um amigo que é padre, ele me diz o seguinte, ele me perguntou uma coisa uma vez, Giovanni, quem você acha que cuidava da parte do por trás da ação do Cristo? Você acha que eram os apóstolos? Não, os apóstolos eram as mulheres que estavam atrás. Então, se você começar a olhar desde esse período, você começa a olhar que todos esses movimentos, que na maioria das vezes eram homens, Os você vai ter, Inconfidentes. né? Você vai ter a mulher ali por trás, né? Eu imagino uma Bárbara Leodora brigando, entre aspas, com o próprio Alvarenga para ele desistir. Porque eles sabiam que se eles fossem presos, eles iam morrer. Exato. Isso era um fato, né? Aí fala assim, mas as mulheres não eram presas, elas não eram presas, mas elas sofreram todo. Por que a gente, por que você acha que ela sai de São João del Rei? Porque aqui ainda estava aquela coisa, aquela história dos Inconfidentes. A gente sabe que a população estava meio dividida. Tinha gente que achava legal esse movimento, mas tinha gente que não queria se misturar. Afinal de contas, Portugal olha, é um peso aqui em cima, né? Então as pessoas, muitos se esquivavam disso. Existe uma foto dentro do museu municipal que mostra a Cachoeira do Cala-Boca, que é aqui bem próximo. E na cachoeira tem lá várias pessoas tirando foto. Na época que eu trabalhava lá na secretaria, que eu ficava no museu também, existem alguns nomes atrás. E depois eu acabei saindo da prefeitura, então eu não tive como dar continuidade no estudo. Mas os nomes, coincidentemente, não sei se é coincidência ou não, porque o meu professor de história na faculdade falou que a história não tem coincidência, ela tem necessidade. Os nomes eram sobrenomes da Bárbara, que ela chamava Bárbara Leodora Guilhermina da Silveira. E os sobrenomes que estavam nessa foto eram Silveira, né? Mas é uma coisa bem a ser estudada. Pode ser que sim, porque ela teve 4 filhos, um deles, a mais velha, morre, né? Os 3 são homens, ela sai daqui e muitos desses vão retornar, porque se tinha essa trineta em Belo Horizonte, possivelmente muitos desses descendentes direto vieram para cá, né? Posteriormente, né, eu acredito, né? Ô, Giovanni, você como guia, né, um guia experiente aí, se nós formos pensar aí em turista literário, que nós estamos conversando, sabemos que é o início de um movimento que, né, está se fortalecendo, já se consolidando.
O que você recomendaria aí, ou como que você veria o turista, ou é para ele desejar voltar aí em São João del Rei, ou para ele recomendar uma visita a alguém que ainda não tenha ido a São João del Rei, a conhecer a história de Bárbara? Eu acho que é fazer como é que eu posso falar? É fazer é levar esse turista a ter experiências. Você quer ver uma coisa que é muito, que nós temos ali na Rua Santo Antônio, que é as duas orquestras. Então, esse contato com essa música sacra, que provavelmente Barbilhadora, por ser. Só um minutinho. Desculpa. Vamos hidratar, é isso, né? As cordas vocais. Então, provavelmente, ela teve muito contato com a música, né? Então, por exemplo, quando eu tenho oportunidade de visitar na Rua Santo Antônio as duas orquestras, porque tem dias que elas estão ensaiando, e são músicas, ó, lá do século XVIII. Então, você faz um link, ó, né? A Rua Santo Antônio, que era uma rua extremamente antiga, né? A ponte por onde e provavelmente ela transitava da casa dela, porque ela morou depois com Alvarenga ali mesmo do lado onde estava o São Francisco mesmo. Ela não vai para os lados da onde era o comércio, né? Então é fazer esse turista experimentar essa história que ela está muito viva. A música, ele visitar um santeiro que tem na Rua Santo Antônio, que ele faz os santos da mesma maneira que se fazia no século XVIII. Então, a devoção que ela tinha por Nossa Senhora do Carmo, né, visitar essa igreja do Carmo e mostrar para eles essa importância tanto histórica e religiosa. A festa de Nossa Senhora do Carmo, que é em julho, é considerada uma das mais fortes após a Semana Santa, né? E ela, como sendo participante da Ordem do Carmo, né? Então você eu acho que quanto mais você leva o turista a experimentar, a ele não simplesmente chegar na cidade, tá, beleza, ok, não, mas ele entender o que é aquela história, entender a importância dos personagens, por exemplo, ir na biblioteca municipal, ter acesso a alguns livros mais antigos, algumas que está próximo da casa da Bárbara, né? Então, isso quando você faz essa visita norteada, e eu sempre falo, quando eu faço uma visita, que eu faço a pessoa inserir essa experiência, ele quer voltar. Ele gosta, porque ele entende que a cidade passou por um processo, que tem pessoas importantes que trabalharam aqui, entendeu? Eu acho que é isso, é trabalhar com a experiência, ele sentir quem é essa cidade, que cidade que é essa, quem são as pessoas, principalmente se você está falando da questão da Bárbara, né? Acredito que seja tudo isso, né, que nós conversamos aí, a Jaqueline colocou, né, a ideia aí de continuar trabalhando com os outros guias para introduzirem esse roteiro turístico literário. Ó, Jaqueline aqui, ó, só Lá, para você entender a dificuldade, sabe? Porque sabe o que acontece? O turismo literário, se você for olhar, se a gente for falar assim, né? As pessoas, ele não dá dinheiro, ele me dá comissão, né? Eu quero levar na loja, eu não quero perder meu tempo, parar em frente à igreja. Já aconteceu de eu parar em frente à casa de Bárbara, eu estar com um grupo de 8, 10 pessoas, e eu declamo a poesia da Bárbara, do Alvarenga. de Alvarenga. Alvarenga Peixoto. Então, eu acho que passa pelo princípio que você tem que ter o quê? Sensibilidade. Né? A cidade precisa ser sentida,
né, nos sentidos. É visualizar uma casa de Bárbara Leodora, por exemplo, que é do século XVIII, e quando você olha, poxa vida, ela tinha quantas coisas que ela está próxima de uma igreja de São Francisco, então ela cresce, né, embasada numa religiosidade, numa musicalidade, né? Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe, Adriana? Eu acho que Sim, você acha se a que gente não você tiver, expôs aí, acho que muito bem essa questão da sensibilidade, né? Acredito que está muitos, querendo levantar o dedinho. né? Pois não, Jaqueline. Não, eu tive uma ideia, por exemplo, às vezes faz um roteiro para oferecer nos hotéis, por exemplo, 2 horas, 3 horas, o guia, claro que vai pagar, a pessoa, você vai ficar comigo 2 horas, eu vou te levar nos lugares onde Bárbara Leodora, ou os outros escritores também da cidade foram, faz um roteiro pago, você vai oferecer no hotel, não sei se isso está certo. Porque todo roteiro meu, né, independente assim de quem que fosse, tem interesse ou não, quando eu passo nos lugares que eu tenho que dar ênfase, eu falo. E quando eu passo ali no Largo de São Francisco, eu falo de Bárbara Leodora, né? Porque eu tenho, quando eu comecei, porque eu falo, gente, eu tenho isso como minha infância. Eu ia para o grupo Maria Tereza, na semana que era da Bárbara Leodora, você tinha que vencer a timidez, e eu ficava vermelho, igual um pimentão, que eu sou descendente italiano, né? Eu era muito tímido, e chegar lá na frente e declamar a poesia do Alvarenga Peixoto, né? Falar de Bárbara Leodora, então você tinha que escrever, você tinha que fazer composição, na época ela falava composição, né? Que era os textos. Então, assim, eu tenho isso dentro de mim, eu já tenho isso, é o meu normal eu fazer o roteiro e no meio do caminho fazer isso. Porque, como eu falei, o turismo literário na nossa região, e por incrível que pareça, já deveria estar acontecendo, porque nós temos uma universidade federal, né? Há quantos anos que ela está aqui? Tem um curso de letras maravilhoso, já poderia estar fazendo um estudo sobre a própria Bárbara Leodora, ainda não vi ninguém fazendo isso. Eu vejo TCCs sobre Bárbara, sobre as mulheres em confidência, mas de gente de fora, né? Tem um professor André, que acho que é do Rio Grande do Sul, que ele escreveu um livro, um TCC sobre as mulheres em confidência, né? Então, assim, eu já tenho o meu roteiro. A ênfase que eu dou é justamente nesse caminhar, né? Porque eu detesto fazer passeio de carro. Eu falo que você não anda, você não escuta a cidade, você não cheira a cidade, você não conversa com a cidade. Então, você passar, por exemplo, eu convido, inclusive, as pessoas a pôr a mão na parede, a pôr a mão na parede, gente. Aqui, ó, isso aqui é de tijolo de adobo, né? As casas foram construídas assim. Mas a família de Bárbara Leodora Rica, ela tinha escravizados? Sim, era a sociedade. Mas a gente percebe, era comum isso, né? Mas a gente tem que entender a história por trás de cada pessoa, por trás de cada porta, né? Eu acho que é isso. Acredito que essa sua forma de apresentar, né, de pedir ao turista aí que sinta a cidade, que vivencie as emoções, seja aí um diferencial para que esse turista leve outros, né, a quererem viver, a conhecer e a ir à cidade, ou eles mesmos a retornarem, não é, Giovanni? Por exemplo, hoje a gente consegue, as ordens liberaram a visita à torre. Você já imaginou você subir 70 e poucos degraus, lá de cima, você ter uma visão da cidade, né? Escutar um batidinho pequeno, você não pode tocar muito, né? Uhum. Mas levar o turista a entender assim, olha, isso aqui era importante na cidade, então as pessoas se movimentavam em cima dos toques, né? Então eu imagino, por exemplo, a Bárbara, como ela morava do lado de São Francisco, né?
provavelmente ela escutando o sino do Carmo anunciando a missa, né? Então, você imaginar elas saindo lá, indo para lá de charrete, eu já tinha a ponte do Rosário, né? Então, ela facilitava esse transporte. Então, essa importância desse sino, esse toque dos sinos, que é fantástico. É uma das poucas cidades pelo Brasil afora que ainda tem essa linguagem. Então, você pode... você está entendendo? Você tem elementos que você vai devagar inserindo na história, como qualquer outro personagem. Se eu quero dar uma ênfase para a Bárbara Dora, eu vou pegar a Igreja do Carmo, eu vou pegar os bordados, eu vou pegar a música, né? Lá no Museu Regional tem cravo. Então, você já pensou em apresentar o cravo para os alunos ou para quem for, fala assim, esse é um instrumento que ela provavelmente tocava, né? Eu acho que é meio por aí, né? Dalila? Seu microfone está desligado, tem que falar com ela. Giovanni, você poderia ir para as considerações finais agora para nós? O que mais você gostaria de acrescentar? Gostaria de ler um poema seu? Bom, ler um poema meu, então tá. E se me permitirem, eu vou escrever agora, né? Porque as coisas aqui, elas saem meio que na... Vocês me dariam um minuto? Pois não. Enquanto ele escreve, deixa eu fazer uma colocação. Enquanto fui professora e diretora, eu levava vários ônibus com alunos para visitação a São João del Rei, Tiradentes. Levei em Poços, levei em Belo Horizonte, levei em vários lugares, em São Paulo, mas São João del Rei e Tiradentes era um roteiro assim muito solicitado pelos alunos. Eles amavam conhecer a história real e em loco. Eu acho que isso podia voltar, isso gera interesse. Eu acho que isso faria uma grande diferença para a literatura. Um desafio que nós enfrentamos, não sei se todos os municípios, mas eu vou falar por mim. Eu sou a vice-presidente da Academia de Letras aqui em Boa Esperança. A geração atual, para eles, literatura é rap e... Aí, ajudei, gente. Qual que é o outro aí? Tem rap, tem hip hop. Hip hop. É o hip hop e essas coisas modernas. Então, eu acho que assim foi apagando essa literatura rica que a gente tem, que não pode deixar acabar, que não pode deixar morrer. Por exemplo, aqui em Boa Esperança, nós temos Nelson Freire, que foi um dos maiores pianistas do mundo. Temos o Rubem Alves, que é mundialmente conhecido, que deixou uma literatura riquíssima. Temos a família Freire, deixou uma história maravilhosa para Boa Esperança. E quando a gente fala desse povo, Santuza Cambraia, a minha patrona da FESMIL, eu tenho honra que eu tenha patrona Santuza na FESMIL e Rubem Alves em Poços, na Academia de Poços. Enfim, a gente tem uma riqueza tremenda para trabalhar a literatura. Só que o que a gente ouve? Literatura não dá voto, não dá dinheiro e não dá voto. Isso é um entrave no nosso trabalho. Então, a gente tem que ficar trabalhando com as dificuldades, com os entraves, só não pode desistir. E a gente tem que correr atrás. E a FESMIL tem tido um papel assim, fundamental nesse alavancar aí da literatura e dessa literatura que a gente tem que trabalhar. Estou acabando, gente. Mais alguma consideração enquanto ele termina? Eu tenho agradecimento para fazer, mas eu vou aguardá-lo, tá?
E, Dilsa, mas a gente tem, assim, no turismo literário, a gente vai trabalhar literatura com rotas, passeios, caminhos, então essa literatura vai ser muito bem direcionada, tá? Então, ela vai render muito. Então, se eu estou ouvindo aí, sei que literatura não rende, mas é porque, assim, ela não está, assim, bem direcionada, porque quando ela estiver bem direcionada, tá? Então, isso aí é um outro assunto para uma outra live, mas ela vai ser muito bem direcionada e ela vai render muito através dos caminhos, das rotas literárias, dos passeios literários, tá? Então, eles já estão começando, a gente já tem o caminho do Cossí, a gente já tem o caminho da narradora América Krause, a gente já tem outras coisas, assim, que elas vão poder ser... vão poder dar, assim, muito retorno financeiro para todo mundo, tá? Então, eles já estão começando a ser implantados, certinho? Pode ficar tranquilo. Eu acho que uma coisa que tem acontecido muito, que está favorecendo, né, para quem trabalha no turismo, essa abertura de você mostrar uma história que estava escondida. E cada vez mais as prefeituras estão entendendo isso, né? A gente percebe, por exemplo, eu recebo turistas que eles ficam encantados de ver o detalhe que está na igreja, que ele nunca percebeu isso. Nossa, eu entro dentro da igreja, nunca percebi que existe uma águia lá dentro, eu não sei por que essa águia está lá, né? Então, assim, os estudos que estão sendo apresentados, né? Esses TCCs que estão, assim, estão expondo. A internet, de certa forma, ela ajuda um pouco isso, né? Por exemplo, quando eu estava no Colégio São João, ainda era ditadura, você não podia falar de certas coisas. Já imaginou se eu falasse que Bárbara Eleodora era uma impulsionadora do Alvarenga? Acho que o povo ia pirar, né? Pirava com tanta coisa, ainda mais com isso, né? Mas vamos lá. Bárbara, bela por ruas, estradas. Eu desejo seus passos. Desejo sua porta abrindo. Desejo palavras nas ruas. Nuas, vestidas. Desejo livros, como janelas. Mãos como lápis. Acorda o tempo. Acorda as letras. Oh, maravilhoso! Depois eu mando para vocês. Parabéns. Então, é com imensa alegria que celebramos mais uma live em comemoração ao 5º ano de aniversário da FESMIL. Agradeço especialmente ao nosso convidado, Giovanni Frigo, guia turístico de São João del Rei, pela lastreada apresentação e por nos mostrar como a cidade transforma a literatura em experiência viva, ruas, igrejas, histórias que inspiraram leitores. É uma honra tratar o tema Bárbara Eleodora. Sua vida e obra nos lembram que escrever é resistência e memória, que estudar sua trajetória enriquece nossas leituras e pesquisa. Agradeço a nossa mediadora, Adriana Manucci, por ter conduzido tão bem a live. Obrigada aos presentes, a todos os presentes aqui, os presentes, e que este aniversário reforce o nosso compromisso com a escrita, com a preservação da memória literária, com a ligação entre memória e território. A FESMIL se sente honrada pela realização de mais uma noite memorável e convida quem puder a viver o turismo literário em São João del Rei. Eu ia falar isso. Giovanni. Muito obrigada, gente. Viva a Bárbara Eleodora, viva o turismo literário, viva a FESMIL, viva o nosso guia. Muito obrigada, tá? Fico muito feliz com tudo, parabéns a todas. Boa noite. Eu faço um convite a vocês virem a São João del Rei, porque, além da questão da Bárbara Eleodora, né, nós temos a passagem dos modernistas em 1924 para o São João del Rei. Então, eles ficaram hospedados no Hotel Brasil. Você imagina uma Tarsila Amaral andando para São João del Rei, gente? Maravilhoso demais. O Carlos Monte Andrade, né?
aqueles modernistas todos sentindo essa cidade, e é uma coisa que o São Joanense não sabe. E tem um guia que pode contar e pode multiplicar muitos guias. Muito obrigada, Giovanni, parabéns. A gratidão é minha, viu? Muito obrigado pela obrigada. paciência. Eu falo demais, minha mãe falava que eu tô na profissão certa. Estamos na profissão certíssima, muito obrigada. Obrigado, viu, gente? Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Adriana, pela Boa noite. Prazer. intervenção.